aulas anteriores, a gente falou sobre a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio e várias consequências da solução que a gente obteve. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre átomos de muitos elétrons e a gente vai comentar alguns resultados sem de fato resolver a equação, porque a equação de Schrödinger para esse sistema é bem complicada. Bom, quando tem um átomo com número atômico Z, a maior dificuldade para a solução da equação de Schrödinger nesse sistema consiste do fato de que agora, sobre um elétron, não haja apenas a atração do núcleo, mas também a repulsão dos outros elétrons que fazem parte desse átomo. Então, em geral, eu tenho o núcleo com Z prótons, que vão atrair o elétron, mas eu tenho Z-1 elétrons que vão exercer uma força repulsiva sobre um determinado elétron. E para a gente resolver a equação de Schrödinger, eu teria agora que levar em consideração a energia potencial associada à atração do núcleo e à repulsão de cada um dos elétrons. Então, para determinar com precisão qual é a energia potencial que age sobre um elétron, eu preciso levar em consideração não só a posição desse elétron, mas a posição de todos os outros elétrons que formam esse átomo. Então, por causa disso, a função de onda é uma função que depende de 3 Z coordenadas, 3 coordenadas para cada elétron, como eu tenho Z elétrons, 3 Z coordenadas. Então, vocês já podem imaginar que resolver uma equação diferencial desse tipo, para uma função desse tipo, não é nada fácil, e de fato esse é um problema bem difícil, e tão difícil que soluções analíticas não são conhecidas ainda nem para o átomo de hélio nêutron. Tá? Então, resolver precisamente a equação de Schrödinger, mesmo para o átomo de hélio, que é o próximo nível de complexidade que a gente tem aqui, está fora de cogitação. Então, o que a gente faz é apelar para aproximações, e para isso existem vários métodos, dentro da física quântica a gente conhece vários métodos para lidar com esses problemas difíceis. A primeira aproximação que a gente pode imaginar é ignorar a interação entre os elétrons e só usar o potencial dado pela atração do núcleo em cada elétron. E aí o que a gente tem nesse caso é que para cada elétron eu tenho um problema que é exatamente igual à equação de Schrödinger, só trocando a carga por Z vezes a carga, porque agora eu tenho Z prótons atraindo ali. Só que essa aproximação é muito ruim, então ela não é muito útil. E para ter um modelo que seja útil e que leve a previsões úteis para os átomos de muitos elétrons, a gente precisa de outras aproximações, e uma das aproximações possíveis é o que a gente chama de aproximação de campo central. Então, nesse tipo de aproximação, a gente vai supor que os elétrons formam uma nuvem eletrônica e essa nuvem é esfericamente simétrica. Lembrando que isso aqui é uma aproximação, tá? Isso aqui não corresponde de fato à realidade, mas leva a um modelo aproximado que já corresponde, que leva à previsão de várias características que são de fato observadas. Ok, então por causa disso, cada elétron no átomo ele sofre a ação da força atrativa do campo produzido pelo núcleo e a força repulsiva formada por essa nuvem eletrônica. Tá? Então eu vou usar como potencial na equação de Schrödinger o potencial que eu obtenho a partir desse campo elétrico resultante. Então, essa aproximação da nuvem eletrônica esfericamente simétrica faz com que a gente tenha um formato para essa energia potencial que seja fácil de entender e fácil de colocar na equação de Schrödinger e resolver, tá? Essa equação. Então, esse potencial a gente chama de potencial efetivo, que é esfericamente simétrico por causa da nossa suposição de que a nuvem eletrônica é esfericamente simétrica. E por causa disso, a solução da equação de Schrödinger, o começo da solução, segue exatamente os mesmos passos que a gente viu nas aulas anteriores, onde a gente resolveu a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio.
Se vocês lembrarem lá daquela aula, a gente começa simplesmente supondo que a gente tem um potencial esfericamente simétrico, resolve a equação, todos os passos da separação de variáveis sem precisar saber qual que é o formato de U de R, então toda aquela solução se aplica aqui. A única diferença vai aparecer na hora que a gente resolve a equação radial. Então, essa aproximação é descrita como aproximação de campo central, por causa dessa suposição de U de R de U esfericamente simétrica, tá? E aí, para cada elétron, a gente vai resolver a equação de Schrödinger correspondente a esse potencial efetivo. Bom, então para fazer isso, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas só para a gente ter uma ideia do que acontece. Para resolver essa equação, eu vou começar do mesmo jeito, porque aquela discussão que a gente fez no início dela se aplica a qualquer potencial esfericamente simétrico, que é o caso aqui. Então, a gente começa supondo que a função de onda tem essa cara aqui, que ela é separável, eu posso escrevê-la como produto de uma função que depende só de R, uma função que depende só de θ e uma função que depende só de φ. E se vocês lembrarem da solução da equação de Schrödinger que a gente viu, as equações para θ e φ, elas não dependem do potencial. A gente só substituiu o potencial no final quando a gente foi resolver a equação para R. Então, as soluções angulares são exatamente as mesmas e a gente vai ter um número ml, a constante ml e a constante L, que tem exatamente as mesmas restrições, as mesmas condições de contorno se aplicam e, portanto, elas têm o mesmo significado relacionado ao momento angular. Tá? Então, para as funções angulares, nada se modifica. Eu tenho de novo os dois números quânticos associados, L e ML, a interpretação para eles é igual. A solução radial, se vocês lembrarem, é quando a gente usa o potencial. Então agora, como o potencial não é mais o mesmo, a solução radial vai mudar, mas ainda assim é possível encontrar uma solução para esse campo efetivo dado pela aproximação de campo central. Só que agora a energia vai depender de N e de L, tá? Então, apesar da solução ser bem mais complicada do que no caso do átomo de hidrogênio, e ainda assim ser apenas uma aproximação para o problema real de um átomo com muitos elétrons, essa aproximação é boa o suficiente para a gente, e parecida o suficiente com a solução que a gente viu para o átomo de hidrogênio, para que a gente possa tirar várias conclusões a respeito do comportamento desses átomos. Bom, então, uma observação importante é que as funções de onda dos estados estacionários para os elétrons, nesse átomo com muitos elétrons, ainda são descritas pelos números quânticos N, L, ML e MS. MS é o número quântico de spin, tem o mesmo significado, L e ML são os mesmos, as mesmas restrições valem aqui. O N ainda está associado à energia, mas é importante a gente lembrar que a energia agora vai depender de N e L. Tá? Por causa da complexidade adicional que a gente tem aqui da interação dos elétrons uns com os outros. E aí a gente tem as mesmas restrições para N, L, ML ainda satisfazendo as mesmas regras de quantização e o MS igualmente.